Hello, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou te ensinar como usar o verbo modal would. E como um bom verbo modal exprime o modo da frase. Eu vou te ensinar os cinco principais, mais usados, assim, que realmente você vai precisar de diferentes níveis, em diferentes níveis aí, mas cinco usos, cinco modos diferentes para esse verbo. O que que acontece com esses verbos modais? Eles vêm com outro verbo em seguida. Porque a função deles na frase não é indicar a ação, como go, study, play, brincar, tocar, né? Ir, estudar. Não é um verbo que indica a ação, é um verbo que indica o modo da frase, a situação, a ideia por trás de tudo aquilo. Ele modifica todo o contexto. Então, por isso, ele precisa vir com o verbo que vai indicar a ação em seguida. Então, no caso do would, I would go. I would go ir. Eu iria. I would study. Eu estudaria. I would play. Eu jogaria. Ou seja, pode dizer que é como se fosse um ia no final do verbo, só que não é porque o português complica tudo. E dependendo da pessoa, vai ser outra coisa, né? Então, we would study, nós estudaríamos. Estudaríamos. They would study, eles ou elas estudariam. You would study, você estudaria. Então, depende da pessoa. Mas é essa ideia de ia, íamos, iam no final do verbo principal, ou seja, não tem tradução para would. Ele modifica o verbo principal, afinal, ele dá um modo, por isso ele não tem um significado. A gente vai conhecer outros, a gente tem aqui no canal o can, o could, algum. Acho que tem o should também, então pesquisa e vai dar bom. E esse tá na linha aí dos mais importantes, mais usados. Então vamos lá, né? Deixa seu like aqui no vídeo, deixa a sugestão de vídeo nos comentários, deixa um comentário para me incentivar e se inscreve aqui no canal também, beleza? Então vamos lá. Primeiro, uso. Eu acho que eu vou compartilhar aqui a tela para você poder ir acompanhando e eu sugiro super que você escreva na mão, não é digitando. Ah, eu vou tirar uma foto depois eu. Não. Vai pausando, volta o vídeo e escreve. Ah, depois eu. Não vai fazer depois, vai fazer agora. Você quer fixar? Então faz agora. Pega esse papel e caneta, anota. E aí eu só deixo colocar no celular se for tirar a foto do que você escreveu. Mas escreve com as suas mãozinhas, tá bom? Confia no processo. Deixa que eu racionalizo. Ah, mas eu prefiro. Deixa que eu racionalizo e você só faz, tá bom? Então, usos do would. E aí, depois que você já tiver copiado, entendido, aí é a hora de colocar em prática, né? Então, na menor das hipóteses, na menos boa das hipóteses, conversando sozinho. Falando, pensando em inglês. Tem vídeo aqui como só natural, como praticar inglês sozinho. Na melhor das hipóteses, fazendo aula de inglês também. Mas se não é possível para você no momento, praticar sozinho vai te ajudar muito também. Então vamos lá. Usos. Primeiro uso para o would é o que seria, digamos assim, um futuro no passado. Como assim, futuro no passado? Em português também tem. Ontem ele me disse que sairia ou ia amanhã. Ah, ano passado nós combinamos que viajaríamos para a Europa ano que vem. Ah, ou seja, em português também tem, né? Então, ele me disse, he said that we would, oops, that we would travel next year. Ele me disse que nós viajaríamos ano que vem. E perceba que a presença do verbo modal would não tira a necessidade do verbo que indica a ação, que é o verbo normal que a gente geralmente conhece. Então, tá aqui, travel. He said, ele disse, passado, that we would travel, nós viajaríamos next year. Very good, muito bem. Segundo uso agora. E eu indico muito, pausa, faz uma frase. No final do vídeo, você vai ter suas seis frases. Manda nos comentários que eu corrijo pra gente ver se você realmente fixou, beleza? Segundo, hipóteses. Hipó... Ixi, agora é com E, né? Fazendo em inglês aí, hipóteses.
Bom, acho que é assim mesmo que escreve. Hipóteses. Por exemplo, é, se a gente fosse amiga, a gente viajaria junta. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu compraria o mundo. Se ela estudasse mais, ela passaria na prova. Se ele fosse mais carinhoso, ele não perderia o amigo. Hipóteses. Então, se ele fosse, e botei aqui em cima, botar outra coisa. Se eles, if they were, se eles fossem friends, amigos, they would um, go to the party together. Eles iriam, lembra que o would não tem significado, e aí o verbo que dá o significado é o go. O que é que o would faz em português? Ele muda o final do go, né? De ir para iriam, já que é they, eles. Então, they would go to the party together. Eles iriam para a festa juntos. Hipótese. Se fosse isso aconteceria. Se chover, if it rains, I will stay home. Ficar em casa. Faz a sua frase. Aí, também. Terceiro uso. É, preferências. Né? Preferências. Por exemplo, e é legal que em português vai diferenciar. A gente fala, eu prefiro A do que B. Eu prefiro esse filme do que aquele. Eu prefiro café do que chá. Que dá pra falar, I prefer, blá blá blá, then blá blá blá, tranquilamente. Mas tem a opção, eu preferiria, eu gostaria, ou seja, sempre que for mero modal, não importa a situação ou o uso, o modo, vai ter o verbo principal, o verbo da ação da frase, tá? Então, I would like the tea. Thanks. Eu preferiria o chá. Obrigado. What would you want? O que você gostaria? Você quer perguntar para a pessoa agora? O que você gostaria? Qual a sua preferência? O que você, ali naquele caso, né? Quereria, que eu nem sei se é essa estrutura, se é assim mesmo em português, que em português tem uns verbos que ficam bem esquisitos em tal tempo verbal, né? Por exemplo, não tem esse problema. Então, I would like the tea, thanks. I would like some tea, né? Some tea, thanks. Ou apenas I would like tea, thanks. Gostaria de chá, por favor. Thank you, na verdade, obrigado. What would you want? O que é que você gostaria? Então, preferência. Quinto uso, hábitos no passado. Exceto, e aqui eu também te indico assistir o vídeo Hábitos no Passado que eu tenho. Que existem duas formas de comunicar hábitos no passado. Uma delas é o would, a outra tá nesse vídeo. Então, assista, que eu não vou falar para não dar muita mistura, mas é importante botar um asterisco aqui de que é hábito no passado, exceto estado, ou seja, sentimentos, estados que você, eu estava com fome, eu estava feliz. Então, nesses casos, não se usa o would. Mas quando for de ação, usa. Então, por exemplo, eu costumava brincar no parque todo dia quando eu era criança. I would play in the park every day when I was a kid. Eu brincaria no parque todo dia quando eu era criança. Mas não é, de fato, eu brincaria. E sim, a ideia de hábito no passado, eu costumava brincar no parque quando eu era criança. Pode soar estranho a princípio, mas quanto mais você tomar consciência desses usos, você vai começar a perceber também, e é por isso que é importante também, para além de anotar e praticar, ter consumo de inglês com frequência. Você vai ver nas séries, nas músicas, nos filmes, essa estrutura com o de verbo para falar de um hábito no passado. E aos poucos vai começar a fazer um sentido doido só porque você se acostumou. Então, I would consume a lot of English content before when I was learning. Então, eu costumava consumir muito conteúdo em inglês quando estava aprendendo. I would consume a lot of English content. E o
Quinto, o último, são ações, hábitos educados. Ações, hábitos não, né? Vou botar educação só. Educação, acho que tá bom. Então, tipo, você pode abrir a porta para mim? Você abriria a porta para mim? Would you open the door, please? Eu quero um hambúrguer. I want, eu quero, muito forte, é muito grosseiro em inglês. Eu gostaria, I would like the burger, please. E aí pode vir um please ou não. Please acrescenta mais educação ainda. Não só isso, apenas e exclusivamente por educação. Então é como se em português se falasse: Você abriria a porta para mim, por favor? Só que agora não é uma hipótese, agora é educação. Eu gostaria do hambúrguer, por favor. Educação. Então, anota, pausa, cria suas frases e manda elas aqui para mim nos comentários para eu verificar. Beleza? Assim a gente vai ter certeza que você entendeu. E aí você já vai estar livre para ir praticando, mesmo que mentalmente ou falando sozinho. E quando você estiver assistindo as coisas, começar a reparar no would. Importante, pode ser que na legenda, ainda bem que eu lembrei disso, não fique escrito would, mas sim apóstrofo D. Então, assim, ó. Como se fosse assim, ó, we said that, em vez de ser we would, pode ser assim, ó, we'd travel. E aí na pronúncia pode ficar complicado, ou na escuta pode ficar complicadinho de entender, né? We'd. Não, mas não, we'd fica parecendo outra coisa, né? Mas I would like, I'd like. Isso é bem comum. I'd like. Aqui, ó. I would like to, I'd like. They'd go. É mais com like que abrevia, tá? Mas se você vê essa abreviação D, ou é would ou é o had. E se você ainda não conhece, não vale a pena a gente falar sobre ele agora, mas ele é o passado do verbo have, né? Se você ainda não conhece, vai atrás, porque tu tinha que estar aprendendo já saber ele antes de saber o would. Pessoa, manda suas frases, pratica aí e deixa também um comentário. Aliás, deixa a sua vontade de próximo vídeo, enfim, aqui nos comentários. Me segue, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, Hey Teacher Gabs, e nos vemos na próxima. Bye!